Meus amados, mais uma vez venho compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor com vocês. Quero falar sobre a Páscoa, sobre a morte e ressurreição de Jesus. Amados, nós somos um país declarado um país cristão, então as nossas crenças, as nossas doutrinas estão baseadas no que a palavra de Deus, o que a Bíblia nos diz. E a Bíblia conta a história de que Jesus ele veio e morreu e ressuscitou. A palavra diz assim que Jesus morreu em um determinado dia. No segundo dia, Jesus permaneceu morto e no terceiro dia ele ressuscitou. O que eu quero compartilhar com vocês, meus amados, é por que Jesus precisou ficar nesse intervalo de tempo morto. O que nós precisamos entender é que Jesus foi morto por causa da inveja, do ciúme dos judeus, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus. Eles se juntaram, a cúpula dos judeus, eles se juntaram, então eles, por inveja e ciúmes e por tudo que Jesus estava fazendo e falando que era o Filho de Deus, e como eles não criam nisso, então eles resolveram apelar para os romanos e acusar Jesus de falsas doutrinas. Então Jesus ali ele é acusado, Jesus ali ele é sentenciado. O que você tem que entender é que na época a pena mais cruel que existia de morte era por crucificação. Então aqueles que eram os mais cruéis, aqueles que praticavam os crimes mais terríveis, então era sentenciado à crucificação, morte de cruz. Não foi só Jesus que morreu na cruz, várias pessoas foram crucificadas na época. E se Jesus tivesse sido morto, crucificado, e a história tivesse se encerrado neste momento, queridos, não existia evangelho, não existiria Cristo, não existiria essa história que nós estamos contando hoje. 2022 anos atrás morreu um homem na cruz. E por que até hoje esse homem não foi esquecido? Por que até hoje esse homem é falado? Pelo que o impacto que esse homem trouxe para a humanidade. Então Jesus não só morreu, ele morreu. Morrer numa cruz, queridos, como eu já disse para vocês, qualquer um poderia ter morrido. Tanto que vários morreram e ninguém tem a história contada até hoje. Mas Jesus foi diferente. Por quê? Jesus morreu, permaneceu morto mais um dia e ressuscitou no terceiro. Então, nesse período de morte e ressurreição, aconteceu um fato que muitas vezes nós não temos consciência desse fato que aconteceu. E é um dos fatos, queridos, mais precioso que existe, foi o que Jesus fez depois que ele morreu. Quando nós morremos, nós vamos para o mundo dos mortos. Quando chega lá, a morte, como Satanás tinha o poder da morte, que o homem lhe deu esse poder, nós temos muitos princípios, amados, de leis e regras no mundo espiritual que nós não conhecemos, mas que elas existem, mesmo que nós não conhecemos. Então, quando Jesus chega lá, a morte chega com seus grilhões, porque ela pode prender o homem, porque o homem pecou, o homem está distante de Deus, todo homem é pecador. Mas só que quando a morte chegou e foi prender Jesus, ela não conseguiu prender Jesus. Por quê? Jesus não havia pecado. A Bíblia diz que não havia pecado na boca de Jesus, nas suas ações, nos seus gestos, no seu falar, no seu pensar, não havia dolo algum. Então eu chego a esse texto que está lá em Apocalipse 1, o versos, amados, você pode ler o 17 e o 18, que diz assim: quando vi, caí aos seus pés como morto. Isso é João falando. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Amados, o que Jesus fez durante esse período que ele esteve morto? Ele chegou ao mundo dos mortos, então a morte veio para o prender, mas Jesus não havia pecado, então não havia como prender Jesus no mundo dos mortos. Então aí vem a grande vitória, que está lá
Em Efésios, se você quiser me acompanhar, Efésios 4, o verso 8, que diz assim: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Amados, o que Jesus conquistou na cruz foi a vitória sobre a morte, foi a vitória sobre o inimigo, foi a vitória sobre tudo aquilo que Adão entregou nas mãos de Satanás. Porque quando Adão peca, ele entrega nas mãos de Satanás. Ele dá legalidade da terra, ele dá legalidade sobre a morte, ele dá legalidade, amados, sobre o homem. Então, quando Jesus morre, que ele chega para essa morte, que tem legalidade sobre o homem, essa morte não encontra pecado algum em Jesus. Então, ali Jesus não pode ser retido pela morte. E o que aconteceu? Como numa guerra, em que um homem sai por uma batalha, um exército sai para uma batalha, quando chega lá, ele vence essa batalha. Então, Jesus, a cruz foi a batalha de Jesus. Ali ele enfrentou dores, ali ele enfrentou sofrimento pela humanidade toda. Quando chegou ao mundo dos mortos, em que poderia ele ficar lá preso, então pecado ele não tinha. Então o que aconteceu com Jesus? Jesus, como vitorioso, pôde pegar os seus despojos e ressuscitar. Quando diz que Jesus levou cativo o cativeiro, significa que aqueles que estavam presos, aqueles que vinham do tempo da lei, aqueles que viveram debaixo da lei, neste momento eles são redimidos, nesse momento eles são retirados do mundo dos mortos e eles são levados triunfantes para o céu com Jesus. Então ali Jesus toma a chave da morte e ele pôde ressuscitar. Amados, a maior alegria de todo cristão é saber que a morte não pode mais nos barrar, que a morte não pode mais nos fazer presos nela. Essa é a doutrina de Cristo, essa é a razão da nossa esperança. Aí se você ainda tem dúvidas, mas Jesus pode me ressuscitar um dia? Eu posso vir a surgir novamente? Amados, lá diz em 1 Tessalonicenses 4, o verso 13 e 14 diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais como ignorantes com respeito aos que dormem. Os que dormem são os que estão mortos. Para que não vos entristeceis como os demais e não tenha esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O que Jesus conquistou na cruz é o direito de nós morarmos com Deus novamente. A morte não pode também nos prender. Se você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você entender que Jesus morreu por você para salvar a sua vida, então você vai devotar todos os seus dias a servir esse Jesus. Você vai devotar todos os seus dias a guardar a doutrina de Cristo. Isso não é religião, isso não é, amados, uma doutrina só, isso é Cristo, isso é Páscoa, isso é viver as verdades de Deus. Ele é o começo e o fim, ele é o alfa e o ômega. Jesus é o começo de tudo e Jesus é o fim de tudo. Ele diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. Então, queridos, quando nós morrermos, se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, se você tem certeza disso, quando você morrer, assim como Jesus morreu, você também vai ressuscitar. E você também vai sair vitorioso da morte e vai com seus despojos morar com o Senhor. Meus amados, como é bom saber dessas verdades. Jesus foi ao mundo dos mortos e chegou lá e despojou o inferno. Ele despojou a morte. Ele venceu, ele triunfou sobre todas essas coisas. O sábado que nós comemoramos, sábado de aleluia, não é um simples sábado, não é uma folga entre a morte e a ressurreição, não é um tempo em que Jesus está lá parado no túmulo. Jesus desce e vai conquistar a vitória que nós temos também, de que um dia nós vamos ressuscitar, de que um dia o Senhor não nos deixará no túmulo, mas Ele vai nos ressuscitar e nos levar para o lar eterno.
E se você crê em Jesus Cristo, se você crê que Ele pode fazer isso para sua vida... Agora eu tenho uma pergunta para você. Você não tem certeza? Você está pensando? Será que se eu morrer, será que Jesus vai me ressuscitar? Ai, não sei, não. Eu não acredito muito nisso, não sei, porque, sabe, ontem eu falei, eu xinguei, eu acho que não vai dar certo. Ai, eu fiz coisa errada ontem. Ai, meu Deus, eu fiz tanta coisa errada na minha vida. Como é que Deus pode ter misericórdia de mim, me ressuscitar, como fez com Jesus? Eu sou cheia de pecado. Eu sou uma pessoa que... Eu sou pecadora, e aí, como é que Jesus pode me ressuscitar? Como é que eu posso ter certeza que eu posso morar no céu? A certeza que você tem, queridos, é que você é pecador. Eu sou pecadora. É só que todos os dias eu confesso para o Senhor os meus pecados. E todas as vezes que eu confesso os meus pecados e falo, Senhor, me perdoa em nome de Jesus. Deus, Pai, me perdoa. Claro, se eu peco, se eu confesso, aí eu faço de tudo para não pecar mais, eu faço de tudo para não cometer os mesmos erros. Tem que haver uma mentalidade mudada, tem que haver uma metanoia, uma mudança de mente. Sou pecador, mas sou um pecador arrependido. Sou pecadora, mas sou uma pecadora que eu não permaneço no pecado. Eu cometi o pecado, mas só que de hoje em diante eu não mais o cometo, porque eu tenho temor a Deus. Eu sei que se eu me arrepender, Deus pode me perdoar e eu posso morar com Jesus no céu. Amém? Isso é Páscoa, perdão de Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar? Amado Deus, obrigado por este tempo. Louvado seja o teu nome. Nos alegramos juntos, festejamos juntos, glorificamos o nome do Senhor juntos, porque Jesus nasceu, Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou, Jesus foi ao mundo dos mortos e conquistou para nós a vitória. A cruz significa, Pai, morte, mas também significa vitória sobre os nossos inimigos, vitória sobre Satanás, vitória sobre a morte e ressurreição, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amados, beijo no coração de vocês. Quando vocês estiverem festejando amanhã, comendo carne, né, com seus familiares, com seus parentes, lembre, antes de comer, relembre e ore, agradecendo pelo que Jesus fez por todos. Amém? Beijo no coração de vocês, amados.